A abordagem do caminho infinito sobre o conceito do karma e reencarnação é, portanto, diferente de outros ensinamentos que abraçam essa doutrina. Os orientais acreditam que cada cisco plantado corresponde a um débito kármico que precisa ser pago nesta vida ou nas seguintes, e independente de qualquer mudança em nossa consciência, devemos pagar até o último centavo, enquanto que o caminho infinito ensina que qualquer que seja a extensão do pecado que gerou o karma acumulado, no mesmo segundo do arrependimento, numa respiração, nós nos tornamos puros e brancos como a neve. No momento de real arrependimento, num reconhecimento que traz a percepção de que o pecado não é parte de nós e não tem o direito de sê-lo, nesse mesmo segundo, o karma é anulado e estamos no círculo espiritual. Daí em diante, o plantio não só resulta em colheita enquanto ainda estamos aqui, mas ele resulta em maiores e melhores colheitas conforme prosseguimos. Cada fagulha de sabedoria espiritual ou metafísica que alcançamos nesta vida é de grande valor para nós neste plano, assim como no porvir, pois não podemos separar karma de reencarnação, assim como não podemos separar karma do próximo ano. Nosso próximo ano está sendo construído neste ano. O grau de consciência espiritual que podemos alcançar neste ano será evidenciado na nossa vida exterior no próximo ano. Uma consciência expansiva e evolutiva continuará a operar para sempre, dentro do parêntese e além. Se há qualquer razão para a vida ou qualquer propósito de viver, então isso tem que ser verdade. Será que milhões de pessoas da Índia, China e Rússia nasceram para não saber nada além do sofrimento e do horror de suas vidas pelos últimos 100 anos? Estarão vivendo apenas o destino do karma que construíram em suas vidas anteriores, ou estão lutando pela liberdade da fome, da exploração e opressão, porque serão, na verdade, os mesmos que voltarão para desfrutar de melhores condições que estão agora ajudando a criar? São os esforços dos pais para educarem os filhos, mesmo que impliquem vida de sacrifícios, em nunca libertarem-se do trabalho árduo e das tarefas domésticas, feitos somente por suas crianças? Ou estão eles construindo seu próprio karma? Seus filhos podem até nem se beneficiarem de seus sacrifícios, mas isso não fará diferença, pois ninguém constrói o karma de outra pessoa, nem mesmo de seus próprios filhos. Cada um constrói o seu próprio karma, e seja qual for a forma que esta vida presente assuma, mesmo que seja um ciclo completo de sacrifício em cima de sacrifício, esforço em cima de esforço, é para o desenvolvimento de sua própria consciência, e tudo voltará a si mesmo na forma de educação, liberdade e oportunidade, de acordo com o que proporcionou a outros. Aqui, novamente, temos uma ampla aplicação da verdade de que o pão lançado às águas é o pão que retorna a nós. Algumas pessoas reclamam que atravessaram toda a sua vida sem receberem nenhum retorno do pão lançado. Mas não, elas apenas estão ainda dentro deste mesmo parêntese. Este parêntese atual será eventualmente apagado, e então, no próximo parêntese vindo a existir, haverá uma experiência muito mais elevada, que são os frutos da vida anterior. É verdadeiramente uma forma de ignorância e egoísmo dizer que vivemos pelos nossos filhos ou pelos nossos pais. Nós nunca o fizemos, nunca. Estivemos construindo nosso próprio karma, e será impossível semear para o espírito e não colher a vida eterna, semear a liberdade e não colher a liberdade, semear o amor e não colher amor, semear a amizade e não colher amizade. Mesmo que cada amigo sobre a terra nos traia, isto é apenas dentro deste parêntese. Não há necessidade de sentir-se triste ou desencorajado, portanto, no que se refere aos mais próximos de nós que nunca foram tocados pelo caminho espiritual, porque essa condição só existe dentro dos limites do parêntese. Cada um é livre enquanto está aqui, e é igualmente livre para achar seu caminho ao não estar mais aqui. Ele não terá perdido sua vida, ele apenas terá perdido um parêntese. Ele ainda terá seu despertar, a fruição e a plenitude,
porque sem dúvida cada um de nós viveu a mesma vida estúpida que vive a maioria da humanidade. A vida dos que andam, mas estão mortos, vida sem alma, e provavelmente a viveu dezenas de vezes. Assim como, neste caso particular, nós começamos a despertar, também nós damos testemunho daqueles que vivem essa experiência ou passam por ela ainda sem despertar. E podemos olhar para eles com a percepção de que isso realmente não importa. Este é um parêntese, um período de talvez 60, 70 ou 80 anos, mas todos têm a eternidade para despertar, e o farão. Se não estamos construindo para a eternidade, então de que vale o sacrifício? Por que não viver hoje se morreremos amanhã? Por que não aproveitarmos e desfrutarmos enquanto estamos aqui? Não podemos fazer isso, porque colheríamos o karma negativo e egoísta de um ego que não cresce. Se é isso que plantamos, é isso que colheremos. Muitas pessoas nunca aprenderam sobre plantar e colher o que se plantou, nem sobre o ensinamento de lançar o pão às águas e seu retorno. Essas ideias, em geral, não são ensinadas, pois não são assuntos populares. Poucas pessoas querem encarar a verdade de que estão tecendo agora sua experiência do próximo ano, e mais ainda, que estão forjando neste momento sua vida daqui a 10 anos. Basta um só passo na imaginação para ver que karma realmente significa o que estamos construindo não para os próximos 10 ou 20 anos, mas para toda a eternidade. As únicas pessoas que querem encarar isso são aquelas que podem dar as costas ao passado e determinarem-se a plantar para o espírito, resolvendo dar um basta a essa disputa humana, a ambição, ciúme, medo e parar de se preocupar se morrerão com 30 ou 130 anos e querer viver a cada dia como se estivesse construindo o amanhã e conscientemente perceber que quando fazem ou pensam algo errado, isso tem que ser desfeito na hora, sem deixar acumular. É preciso coragem espiritual para encarar o ensinamento contido na Bíblia, porque quando o verdadeiro sentido é entendido, ele nos leva a viver no agora, a nos arrependermos e passarmos a semear o tipo certo de sementes. Nossa expressão de vida dentro do parêntese não precisa ser limitada a 60, 70 ou 80 anos, e por outro lado, não deveria fazer nenhuma diferença se terminasse aos 20 ou 40 anos, porque não é o número de anos que nos desenvolve, mas sim a intensidade da experiência que expande a consciência. Pode haver aqueles que completam este ciclo na Terra em 30, 40 ou 50 anos, e pode haver outros que partirão com 70, 80, 90 ou 100 anos. Mas cedo ou tarde, o tempo de vida pode se completar com saúde, se ele é cumprido com o entendimento da vida como expansão da consciência e não como tempo finito. É possível e altamente desejável alcançar um nível de reconhecimento de que nosso atual estado de consciência engloba o progresso espiritual de toda a experiência de vida que tivemos, desde o princípio. Não que tenha havido um princípio do círculo ou do que chamamos de coexistência com Deus. Toda vez que meditamos, podemos perceber que nossa consciência abarca o desfrutar de nosso desenvolvimento espiritual desde 1 milhão de anos. Engloba cada centena de nosso desenvolvimento espiritual e conquistas que viemos alcançando através dos tempos e que está presente aqui e agora como o grau de maturidade que conquistamos. Se estivéssemos num nível pleno de maturidade, não mais encarnaríamos, exceto para trabalhos voluntários ou sob ordens de uma missão específica. Em cada parêntese dentro do círculo, atraímos para nós mesmos a atmosfera e o ambiente mais adequados ao nosso desenvolvimento. Os pais, em particular, que podem nos dar as lições que precisamos, sejam duras ou gentis, e as companhias necessárias para o nosso desenvolvimento. Se olhar nossa vida para trás, agora, muitos de nós reconhecerão que não chegaríamos onde chegamos, a não ser por certas experiências que passamos, mesmo aquelas que poderíamos ter evitado. Mas tenhamos a coragem de admitir ou não e de encarar a nós mesmos, a verdade é que atraímos para nós mesmos o nosso próprio estado de consciência, e assim também
Quando entramos no caminho, somos atraídos por uma atmosfera e companhia espirituais, que nada tem a ver com raízes raciais, nacionais, geográficas ou religiosas. Avancemos mais um passo para perceber que, ao passarmos desta experiência e deixarmos este plano de consciência, seremos atraídos pela atmosfera verdadeiramente necessária para aprender as lições que são importantes para o nosso desenvolvimento, seja intelectual, emocional ou espiritual. Se estamos no caminho espiritual, não somos então atraídos para servir junto com aqueles de nossa filiação espiritual? Mas isso não inclui marido ou esposa, pai, mãe ou irmãos, porque eles não são parte de nossa vida. Enquanto estivermos neste plano terreno, não vamos renegar marido, esposa ou parentes. Nós temos obrigações humanas para com eles, as quais devemos cumprir, mas apesar disso, seguimos o Mestre. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Reconhecendo nossas companhias no caminho espiritual como mãe e irmãos. Há pessoas muito preocupadas com medo de não se juntarem novamente a seus entes queridos. Eles vão estar juntos se este for o seu estado de consciência e se isso representa o céu para eles. Então será o céu, embora seja na realidade o inferno. Mas para elas será o paraíso estarem atadas. No momento em que somos espiritualmente dotados, no entanto, e alcançamos o sentido correto de quem nossa mãe ou irmão realmente são, então nos encontramos comungando com aqueles de nossa filiação espiritual. Realizamo-nos espiritualmente entre as luzes espirituais que vieram antes de nós, e somos atraídos para o alto e mais alto, e então não precisamos nos preencher humanamente, mesmo se retornamos à Terra. Quanto mais elevado for nosso desenvolvimento espiritual aqui, mais elevado será lá, e mais rápido atingiremos as alturas espirituais, porque então estaremos livres dos laços do medo, da ambição, da luxúria, da inveja e do ódio. Então nosso desenvolvimento será cada vez mais progressivo após sermos atraídos para uma atmosfera espiritual, assim como será aqui por atrairmos uns aos outros. Se cada um tentasse trabalhar sua salvação espiritual sozinho, não haveria tanto progresso quanto numa atmosfera de união. Quando deixamos este plano e somos atraídos por aqueles que atingiram a sabedoria espiritual, nosso desenvolvimento continua. Então, mesmo se reencarnarmos na Terra, estaremos nos realizando numa esfera mais próxima de nossa condição espiritual. Aqueles que não avançaram tanto espiritualmente realizarão a si mesmos culturalmente, na educação ou nas artes. Mas se atingiram um bom nível espiritual, haverá uma função espiritual para ser conduzida, mesmo antes de nascerem, porque há influências operando nos bastidores que animam aqueles que estão no caminho espiritual aqui. Ninguém que esteja em posição de liderança numa atividade espiritual aqui depende apenas de seu próprio estado de consciência. Ele atraiu para si uma atmosfera, apoio e orientação espiritual, porque no nível espiritual não há barreiras como o céu e a terra, aqui ou acolá, porque tudo é um. Desde que estejamos sintonizados espiritualmente em alguma medida, estamos na consciência de todos aqueles também sintonizados, estejam lá ou aqui. Em outras palavras, estamos entre a mesma filiação de Deus. Essa filiação de Deus é composta não somente de vivos na Terra, mas também daqueles que fizeram a passagem. A família de Deus abraça o universo. A filiação de Deus está presente em nossa consciência e nós estamos presentes na consciência da filiação de Deus. Aqueles que amam a Deus são trazidos numa mesma filiação, uma mesma família, companhia, compartilhando uns com os outros. E assim como compartilhamos com aqueles que chegam à luz, também alguém com consciência mais elevada compartilha conosco.